Preparando o Domingo. Alô, você que acompanha conosco agora o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 17º Domingo do Tempo Comum. E como você já sabe, ao escutar a palavra de Deus é sempre bom preparar o coração, preparar os ouvidos, fazer um pouco de silêncio interior, pedir a força do Espírito para que a gente possa não apenas compreender o que vai ler, o que vai ouvir, mas também ter a força para praticar. É isso que transforma, é isso que nos faz seguidores da palavra, seguidores de Jesus. Por isso vamos agora invocar o Espírito Santo com um momento de oração. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura desta liturgia é tirada do livro dos Reis e diz assim: Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Esse trecho do livro de Reis é um trecho que marca aquela tradição que associa a Salomão à sabedoria. Salomão se torna o pai da sabedoria antiga, ou o pai da sabedoria em Israel. Sábio é aquele que sabe viver, que sabe escolher bem, que sabe discernir entre o bem e o mal, aquele que conduz a sua vida em retidão e em justiça. E é isso que Deus louva aqui na atitude de Salomão, porque não pediu para si nem vida longa, nem dinheiro. Aquilo que talvez, se a gente olhar bem, é o que todos nós, de alguma maneira, nos sentimos pressionados, seduzidos a desejar diante de tudo que a sociedade de sempre parece nos induzir a querer. Querer vida longa, querer riqueza, conforto, enquanto que a vida mesmo, ela se dá em cada instante. Se em cada instante sabemos viver bem, seremos felizes a cada instante. Nada adianta ter vida longa e muito dinheiro se cada instante desta vida é feita de coisas que não nos trazem felicidade, que não nos podem saciar o coração. Por isso, quando Salomão nos ensina a sua sabedoria, nos ensina através desse gesto simples. Esse trecho da Bíblia tenta nos ajudar a compreender isso. É na simplicidade do dia a dia, das coisas necessárias. Ele era um governante, precisava saber governar e pedia a Deus a sabedoria para governar bem, para compreender este povo. Tinha humildade para perceber que este povo era numeroso, era grande demais e que ele mesmo não era capaz de dar conta, precisava da sabedoria. Portanto, a humildade de Salomão o fez conquistar aquilo que era de mais precioso, a sabedoria, a capacidade de saber viver. E na sabedoria do mundo antigo é isso, né? No mundo antigo, sabedoria não é o homem sabido. A sabedoria do mundo antigo é saber viver. O homem que aprendeu a viver é um sábio. Não é à toa que a gente costuma atribuir a sabedoria às pessoas mais idosas. As barbas e cabelos brancos induzem a gente a pensar em um homem sábio porque conseguiu atravessar a vida
desviando dos perigos, desviando dos riscos, cuidando da saúde, cuidando da vida, portanto aprendendo a viver. Conseguiu atravessar longos anos da vida sem atrair para si inimigos que pudessem tirar-lhe a vida, conseguiu defender-se da doença e da maldade, quem sabe sendo prudente, conseguiu dominar a sua língua e por isso foi capaz também de evitar o mal. Então tudo aquilo que a vida longa pode inspirar alguém a olhar e dizer um homem sábio. Mas é claro que a gente sabe que não é tanto os anos da vida que faz alguém sábio, mas é a capacidade de transformar estes anos em experiência, em sabedoria de vida. E é isso que nós somos convidados nessa leitura de hoje, né? Como é que a gente conduz nossa vida? Eu transformo as experiências em sabedoria para que ela se torne um ensinamento, uma aprendizagem, e eu saiba viver cada dia melhor, cada dia mais buscando isso que Salomão buscou, a justiça, a verdade, a paz, a concórdia, o discernimento, tudo aquilo que ele precisou para ser um bom governante. É assim, então, que a leitura do Salmo nos conduz a compreender que Deus nos deixou um depósito de sabedoria. Isto é, um livro que nos ajuda a acumular sabedoria. Então, a Bíblia é um livro de sabedoria. Ela nos ajuda com o acúmulo das vivências de homens e mulheres que antes de nós experimentaram também as lutas cotidianas. Então a gente descobre o quanto a Sagrada Escritura é luz para os nossos passos, né? Nos ajuda a receber a herança dos sábios que puderam aprender com a vida, aprender com Deus. É assim que diz: como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra. A lei aqui é outro modo de falar da Sagrada Escritura, né? Às vezes a gente chama a lei como se referindo a toda a Bíblia, porque no mundo antigo a lei era a Torá, era o livro do ensinamento que continha a vontade de Deus sobre nós, né? Os 10 mandamentos, as orientações para saber viver diante das dificuldades, dos relacionamentos entre irmãos. Aí a gente lembra histórias como a história de Caim e Abel, que nos revela como é necessário que entre irmãos haja paz, para que a morte não alcance essa relação, para que não destrua a fraternidade. E descobre outras histórias de fraternidade entre os irmãos de José. Então, para a gente entender que a lei, quando se fala na Bíblia, não são os mandamentos apenas, é tudo aquilo que indica um caminho, uma orientação, uma instrução. E a palavra é exatamente essa, instrução. Como a gente deve agir no mundo, como a gente deve agir com os irmãos, com a natureza. Tudo isso faz parte dos ensinamentos de sabedoria que a Bíblia nos oferece. Portanto, a Bíblia toda ela é um livro de sabedoria. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É o convite a fazer dessa leitura um gesto de amor. Eu amo esta palavra. E aí a gente vai a São Paulo, que na sua passagem à Carta aos Romanos, o capítulo 8, nos deixou um dos textos mais bonitos de tudo aquilo que São Paulo escreveu. E aí o convite para que cada um possa tomar a Bíblia, pega lá, livro dos Romanos, capítulo 8, leia o capítulo inteiro e você vai ver que beleza, que maravilha é esse capítulo 8 aos Romanos, né, da Carta aos Romanos. E aqui nós lemos somente 3 versículos, do 28 ao 30, que diz assim: Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre a esses ele predestinou, a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Olha que beleza, quando a gente ouve logo no início, sabemos que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Quantas vezes a gente julga uma situação na nossa vida com muita pressa e se queixa, quando de repente, passado um tempo, a gente percebe, puxa vida, como aquilo me livrou de um mal muito maior se eu tivesse, por acaso, continuado indo naquele caminho. Então, para que a gente possa ter essa confiança de que nem sempre o que parece mal é um mal definitivo. Pode ser que seja um mal que vem para bem. A gente diz isso, não é? Há males que vem para bem. Assim é o modo como a Bíblia vai dizer. Deus permite que tudo contribua para o bem daqueles que o amam. Então, o seu amor ultrapassa até mesmo o limite, que é o limite daquilo que parece ser prejuízo, daquilo que parece, no primeiro momento, algo que nos diminui a alegria, mas podemos ter esperança de que Deus nos ama, de que Ele não nos abandona e que, portanto, precisamos ter paciência diante das adversidades da vida e saber tocar o barco, não é? Saber descobrir em cada momento uma razão para dar graças a Deus, porque sabemos que Ele conhece tudo, conhece a nossa vida, conhece o passado,
Deus só não pode conhecer o futuro, porque o futuro cada um de nós vai construindo cada dia. O único futuro que Deus conhece é o destino que Ele deu a todos nós, de um dia nos encontrarmos junto a Ele. É esse futuro, sim, tenho certeza que todos nós podemos confiar que Deus conhece, porque Ele deseja, Ele projeta para cada um de nós esse reencontro, um reencontro feliz, é aquilo que a gente imagina na ressurreição, né? E olha como o texto depois vai nos dizer que isso não é apenas um desejo vão de São Paulo, mas ele coloca razão para isso, porque nós somos chamados para a salvação, porque o projeto de Deus é esse, é o projeto de salvação que Deus tem para nós. Por isso que tudo concorre para o nosso bem, tudo concorre para esta salvação que já foi conquistada para nós, né? E quem nos conquistou? Ele nos diz, Jesus Cristo, foi o primogênito. Graças a Ele somos todos imagem e semelhança de Deus, né? Como dizia já o livro de Gênesis, Jesus conquistou para nós essa imagem e semelhança a Deus, porque com Ele descobrimos como é ser gente, ser homem e mulher, né? Como é ser esse filho de Deus que Ele foi. Ele foi fazendo o bem, Ele foi filho de Deus resistindo aos maus, Ele foi filho de Deus até mesmo no momento em que preferiu abrir mão da sua vida a ter que defendê-la contra aqueles que queriam, na verdade, mais do que a sua vida física, queriam destruir aquilo que ele ensinava como um bem precioso, que Deus é Pai e é misericórdia, e a isso ele não poderia renunciar. Então, se Deus é Pai e misericórdia, não o permitiria deixar-se morrer, mas ao contrário, ressuscitaria. E é isso que então os cristãos professam, né? A morte de Cristo se torna sinal do amor de Deus porque manifesta que aquilo que Jesus disse era realmente verdade, que Deus é misericordioso e bom, tanto que não deixou Jesus na morte. Então é assim que Jesus prova com a sua morte, o seu amor, o amor de Deus por nós. É por isso que essas leituras nos preparam de modo muito bonito a perceber o tesouro que está reservado a cada um de nós, graças à fé que recebemos em Jesus e graças ao testemunho de sabedoria que a Sagrada Escritura representa para cada um de nós. Então vamos agora preparar de novo o nosso coração para escutar a palavra de Jesus. Vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Este evangelho é um evangelho muito precioso, porque ele fala de um tesouro, não é? A gente compreende então que a nossa fé, a esperança que a gente recebeu em Jesus, tudo aquilo que representa a religião que nós abraçamos em Jesus, representa na vida da gente, se de repente tivéssemos que abrir mão de tudo isso e aí descobríssemos o quanto a nossa vida ficaria mais pobre, o empobrecimento de nossas esperanças, o empobrecimento até mesmo de nossas palavras, porque não saberíamos mais como nos dirigir a Deus, e de repente em Jesus encontramos essa esperança de que Deus seja Pai, posso chamar Deus de Pai. Em Jesus encontramos uma esperança ao dizer, na morte não permaneceremos, Ele ressuscitou. E em Jesus também encontramos uma palavra que nos diz, vale a pena ser bom e justo, mesmo que isso nos custe até a vida, como Jesus. Então veja quanta coisa a gente poderia dizer assim, se perdêssemos isso, a que serviria todos os nossos esforços para ser justo, bom, agradável, somente para que a gente seja bem visto pelos outros?
sem nenhuma esperança de que em Deus pudéssemos encontrar consolo, porque afinal, buscando fazer a sua vontade, podemos ter confiança de que Ele, como Pai, não nos abandona. É claro que Ele não abandona mesmo os que não fazem o bem, mesmo os que praticam o mal. Ele é Pai, Pai não abandona ninguém. Mas é claro que quando, como filho, nos comportamos como Ele nos sugere que seja a vida, temos esperança que o seu ensinamento seja válido. Ora, Deus não nos enganaria nos ensinando algo que nos trouxesse infelicidade. Então descobrimos que o seu tesouro é um tesouro que traz felicidade. Então ensinamentos que encontramos na Bíblia, nas palavras de Jesus, é um ensinamento que nos oferece, acima de tudo, uma esperança de felicidade. Claro que é uma felicidade que a gente pode colocar assim bem grande, que ultrapassa o limite da nossa vida, mas é uma felicidade que precisa começar aqui. Não é aquela alegria e satisfação de ter agido corretamente. Olha quanta coisa a gente pode dizer que isso já é felicidade. Já é felicidade descobrir que a sua consciência lhe diz sempre que você agiu corretamente diante do irmão, foi justo com ele, agiu corretamente diante do outro quando não levou em conta, quem sabe, a sua maneira de ser e o amor por ser filho de Deus como você. Então, independente de quais sejam as suas escolhas políticas, escolhas pessoais, o seu modo de agir, e aí você descobre que isso tudo é fruto da tua fé em Jesus Cristo, e Jesus te ensinou a viver como irmão. Portanto, é amar a natureza, olhar como devemos cuidar desse mundo, cuidar do modo como gastamos a água, como jogamos fora o nosso lixo, como utilizamos o supérfluo, como desperdiçamos tantas coisas, forças da natureza, melhor, recursos da natureza. Hoje em dia se fala tanto do plástico. Tudo isso faz parte do nosso cuidado que vem dessa compreensão. Somos filhos de Deus, Criador de todas as coisas, que como um presente nos colocou neste mundo maravilhoso para que a gente cuidasse dele. Isso é um tesouro que vem da fé, que vem dessa confiança que nós encontramos de que a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra da Bíblia é uma palavra de sabedoria, uma palavra inspirada. Isso tudo faz parte desse tesouro. Por isso que o texto vai dizer: quem encontra, vende tudo, dá tudo por isso, porque percebe o seu valor. É ali então que a gente pode bem entender que o finalzinho desse evangelho é uma maneira de dizer, mas não é apenas por uma questão de opção pessoal. E aí ele vai dizer, isso também tem uma consequência futura, uma consequência definitiva, né? Ele vai falar disso quando vai nos falar do que vai ocorrer no final dos tempos. Então, para nos dizer que, para além do tempo presente, tem consequências as escolhas que fazemos pelo Evangelho, pela palavra. É um tesouro não para que eu me engrandeça com esse tesouro, descubra a minha felicidade nesse tesouro, mas que eu descubro que isso faz parte do destino humano. É o destino de toda a humanidade, de tudo que há. Por isso que ele fala do fim dos tempos. No fim dos tempos, tudo vai se reencontrar em Deus e assim Ele poderá julgar a ação de cada um e só Ele poderá fazer isso. Nenhum de nós tem essa força, o poder, nem o direito de julgar a ação do outro, qualquer que seja ela. Daí então a gente descobre que é um grande tesouro, isso que a gente tem. Cuidemos desse tesouro, é o que o Evangelho hoje nos convida. Senhor, nós te agradecemos pelo tesouro que é ter encontrado pela fé a tua presença, o teu calor, a tua amizade no nosso dia a dia. Sim, é de amizade que se trata, porque somente o teu amor pode nos fazer perceber que tudo pode valer a pena, que nada nos acontece sem que isso possa ter algo a ver com a nossa relação de amizade, de amor contigo, porque tudo concorre para o bem dos que te amam. Nós te agradecemos, Senhor, por isso e te pedimos a força de nunca desanimar diante das adversidades da vida. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica. Então, a dica da semana é pensar neste tesouro que é a Sagrada Escritura. É nesse tesouro que é a tua fé. Faça então o exercício nesta semana. Dedique um pouco mais de tempo para ler a Bíblia. A sugestão é tomar todos os dias as leituras que são sugeridas. Se você já faz isso, dedique-se então nesta semana a ler um pouco mais. Quem sabe tome a própria Bíblia, leia o capítulo inteiro daquele trecho, mas faça na medida da sua possibilidade um jeito de tomar a Bíblia nas mãos esta semana e ler todos os dias. Tenho certeza que um tesouro de informação, de formação, de sabedoria vai ser acrescentado à sua vida. Fica a dica. Ao concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou, na Galiléia e em Jerusalém.
Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, @Prof. Carlos André Leandro. Espero por vocês. Preparando o domingo. Preparando o domingo.